Fala galera do meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe um tópico muito abordado nos últimos dias e com toda a repercussão sobre o tema, o Ítalo Santos ter sido preso e o depoimento do Felca, adaptei um conteúdo sobre o assunto. Vocês já se perguntaram por que tantos idols de K-pop parecem mais velhos do que realmente são? Ou por que adolescentes estão sendo colocados em videoclipes com conceitos sensuais e roupas provocativas? Vamos falar sobre um tema delicado, que é a adultização no K-pop. Trago também sobre a sexualidade também, e algumas partes apresentadas. Explicarei brevemente o que é a adultização. Acontece quando crianças ou adolescentes são tratadas e representadas ou esperadas agir como adultos, especialmente em aspectos sexuais, emocionais ou de responsabilidade. Basicamente, quando as crianças e adolescentes são expostos a padrões, roupas, comportamentos ou expectativas que não condizem com a sua idade. Existem alguns tipos de adultização, como visual, roupas, maquiagem, comportamento, sexualização, temas maduros, psicológica, pressão por responsabilidade e performance. Agora vamos falar como a adultização se manifesta no K-pop. Debut precoce. Grupos com membros de 12, 13, 14 anos, exemplo como o New Jeans, o Baby Monster e o Lilith, pressão para parecerem mais velhos e a falta de autonomia também. Conceitos sensuais ou maduros também é um dos tópicos que apresenta sobre a adultização. Roupas curtas, coreografias provocativas, letras com duplo sentido ou conotação sexuais. Exemplo, videoclipes ou performances onde a idol não condiz com o tema. Expectativas do público e da indústria, fãs adultos consumindo conteúdo de idols menores de idade, gravadoras forçando certos conceitos para vender mais, exposição à mídia, câmeras que focam partes do corpo, comentários online que sexualiza idols jovens, participação em reality shows com perguntas ou desafios inapropriados. Alguns exemplos de idol que já passaram por esse tipo de constrangimento, eu vou citar alguns agora. Sui do Twice, que com apenas 16 anos de idade usava roupas muito curtas e gravou um comercial com teor sexual, fazendo poses e performances sensuais. Não foi nada bem visto na época, nem pelos internautas e nem pelos fãs. Outra membro também é a Yuna, do ITZY, sempre muito sexy. Ela é visual do grupo, como a Tsui do Twice, apareceu com roupas muito curtas, sendo menor de idade. A mídia criticou muito a empresa devido a isso. Outra, que é bem antiga, é a Hyuna, ex-Undergirl, que hoje atua como solista. A Hyuna fez sua estreia com apenas 13 anos de idade, porém bastante sexualizada, performance adultas demais para sua idade, roupas provocantes para alguém da sua faixa etária quando veio ao público. Outra membro também de um grupo de K-pop é a Suzy do Mizei. A integrante estava promovendo o Goodbye Baby usando uma fantasia de gatinho, sendo apenas menor de idade. Além de outros comebacks do Mizei com letras bastante provocativas para alguém da sua faixa etária, além de letras muito maduras para alguém da sua vivência, né? Existem outros tipos de empresa que atuam dessa forma, porém, a de Hype Entertainment sempre foi muito criticada devido a essa exploração infantil, vale ressaltar, que é a empresa das meninas que eu citei anteriormente. Quais são os impactos da adultização? Eu vou citar eles agora. Um dos impactos é o psicológico, ansiedade, depressão, distúrbio de imagem e perca da infância e da adolescência saudável. Agora, sociais, normalização da sexualização infantil, dificuldade de estabelecer limites pessoais e agora, na vida profissional, dificuldade de se reinventar como artista na fase adulta. Basicamente, é uma imagem presa a um conceito criado por outros, traduzindo a empresa. Qual seria a maneira correta de agir e a responsabilidade da indústria e do público? Eu vou citar agora. Primeiro, as agências teriam que zelar na proteção real dos idols menores de idade, tanto de imagem como psicológico e bem-estar, saúde mental também. Criação de conceitos mais apropriados para a sua idade. Falta muito ainda para essa mudança, mas podemos ver alguns grupos como Lilith, o Stacey, o Baby Monster e o New Jeans performando de acordo com as suas faixas etárias. O público e a fandom. Denunciar quando há exageros. E vocês que são fãs, vocês têm a voz. Então toda vez que alguma coisa acontecer, usem as mídias sociais a seu favor para proteger os nossos artistas.
Não consumir conteúdos que exploram a imagem de adolescentes, também é uma boa. Incentivar o crescimento artístico e saudável dos idols. Mídia e jornalistas. Evitar perguntas inapropriadas em entrevistas e tratar artistas com mais respeito e ética. E agora vamos para minha conclusão. A adultização do K-pop é real, é perigosa e precisa ser discutida com seriedade. Não se trata apenas de estilo, mas de como tratamos os jovens artistas que ainda estão em formação. Como fãs, jornalistas ou apenas consumidores, temos o dever de proteger e respeitar os limites dos jovens artistas. E agora eu deixo uma pergunta para vocês. Já percebeu sinais de adultização do K-pop? O que podemos fazer para mudar esse cenário? Comenta aqui nos comentários para mim, eu vou adorar ler a opinião de vocês. Esse foi o vídeo, gente. Um beijo e até a próxima.